Shalom, graça e paz, a paz de Deus, espero que todos vocês estejam bem. Esse devocional é muito especial hoje, porque nós vamos falar sobre a perseverança e a coroa da vida. Os textos que nós vamos utilizar é Mateus 24:13, onde está escrito: Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E também vamos nos utilizar de Apocalipse, capítulo 2, no verso 10, onde diz: Não temas o que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar algum de vós na prisão, para que sejais postos à prova, e tereis uma tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Bom, esses dois versículos trazem uma mensagem essencial para a nossa caminhada cristã. A importância de nós perseverarmos e permanecer fiéis em meio às adversidades, até o cumprimento da nossa salvação final em Cristo. Esses versos eles se conectam de uma forma muito profunda no tema da perseverança diante de provações que caracterizam os últimos tempos. Mateus 24:13, por exemplo, esse contexto nos mostra que Jesus está falando sobre os sinais do fim dos tempos, e muito especificamente para aqueles tempos. Ele menciona guerras, perseguições, falsos profetas e um aumento de iniquidade que vai esfriar o amor de muitos, e esfriou naquela época. Nós vemos as guerras, tanto em Tito chegando em Jerusalém com 70 mil homens, destruindo Jerusalém no ano 70. As perseguições que foram imensas sobre o povo judeu, começando com o imperador Cláudio, expulsando todos os judeus, como está escrito em Atos. Falsos profetas, ou seja, pessoas que queriam trazer um falso evangelho, principalmente para a região da Galácia. Então Jesus ele enfatiza que a salvação está reservada para aqueles que perseveram até o fim. Pensando escatologicamente sobre esse verso, ele ressalta que a salvação final é um processo que culmina no encontro com Cristo, ponto. Requerendo uma perseverança em meio aos desafios espirituais e também físicos, que sobrevêm sobre a igreja ou aqueles que acreditam em Jesus. Não é apenas sobre iniciar bem uma caminhada, mas sobre permanecer firme, independente da posição, das tentações e do sofrimento que a gente pode passar. Então, quando nós olhamos para esse versículo de Mateus e olhamos mais à frente, Apocalipse 2:10, nós vemos a fidelidade até a morte. Embora eles estejam distantes em tempo, eles estão próximos em revelação. Porque a mensagem de Apocalipse 2:10, ela foi dada à igreja de Esmirna, que enfrentava uma perseguição muito grande, muito intensa. Cristo, então, alertava essa igreja sobre o período de provação, representado aí simbolicamente por 10 dias. Ou seja, denota um tempo limitado para essa provação, mas intenso. Uma tribulação muito grande que eles iriam passar. Aqui o foco é a fidelidade, mesmo diante da possibilidade de morte. A recompensa, então, para aqueles que perseveraram até o fim, era a coroa da vida. Então, um símbolo da vida eterna e da vitória sobre o pecado, sobre a morte. De novo, escatologicamente falando sobre Apocalipse 2:10, ele vai refletir uma realidade de um sofrimento dos santos, daqueles que são separados por Deus, para um plano divino do final dos tempos. Ele também vai lembrar que, apesar das dificuldades que nós temos, há um limite para o sofrimento, pois Deus está no controle. Aqueles que permanecem fiéis até o fim, esses receberão a recompensa eterna. Falando da igreja de Esmirna, foi o que eles passaram. E foi a promessa de Deus para aquela igreja, daquela época. Mas pode ser aplicado também nas nossas vidas. Então,
Ambos os textos eles vão apontar para a necessidade de perseverança e de fidelidade em tempos de prova. Tanto Mateus 24:13, que vem nos encorajando a suportar as dificuldades até o fim, e nos dando e nos assegurando que a salvação está garantida para aqueles que não desistem. Já Apocalipse 2:10, ele expande mais a mensagem quando Deus, através de Jesus, promete uma recompensa concreta, que é a coroa da vida, como símbolo da vitória eterna. Então esses textos, eles nos lembram que a vida cristã, ela não é isenta de desafios. Muito pelo contrário. Ela exige constância, fé e compromisso firme com Deus. O chamado é muito claro: não desistir, mesmo quando as circunstâncias forem difíceis. Assim como Jesus venceu o mundo, somos chamados a vencer pela fé, sabendo que Ele está sempre conosco, em cada momento da nossa jornada. Essa é a minha oração pela tua vida. Feche os olhos, ore comigo. Altíssimo e soberano Deus e Pai que habita no mais alto de todos os céus. Te agradecemos por todo o teu amor por nós e te pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, que nós possamos confiar na tua soberania. Nos tempos de incerteza, que nós possamos nos lembrar que o Senhor está no controle. Nos tempos de tribulação, que o Senhor tem um propósito e um fim determinado. Renova a nossa fé todos os dias, Senhor. Coloca em nós e dentro do nosso coração a perseverança, uma vida de oração, uma vida de meditação na tua palavra e de comunhão com aqueles que buscam o mesmo que nós buscamos. Senhor, e nos ajuda a olhar para essa recompensa tão linda, que o sofrimento presente nós possamos entender como está escrito em Romanos 8,18, que ele não se compara à glória que há de ser revelada em nós. Que possamos, como igreja, permanecer fiéis e perseverar, Senhor. Sempre lembrando, sempre, de que nossa vitória está em Cristo e ela está assegurada. Nos ajuda. Em nome do Senhor Jesus, que vive para sempre. Amém. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu dia, que seja de muita alegria e reflexão na palavra de Deus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos.